Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e esse é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Recentemente eu li o livro Um Corpo na Biblioteca, que já tem resenha aqui no canal. Foi uma leitura bacana, eu gostei. Tem um pouquinho de dificuldade durante a leitura, porque a escrita da autora é uma escrita bem, que usa de uma linguagem bem do tempo em que o livro foi escrito, ou seja, de 100 anos atrás. Tem algumas palavras, algumas maneiras de se construir frases que são bem características de livros mais antigos, mais clássicos. Os livros contemporâneos têm uma linguagem muito mais coloquial, muito mais atual. Então, se você está acostumado apenas a ler livros contemporâneos, assim como eu, você também vai ter um pouquinho aí de dificuldade. Um pouquinho, tá? Não é nada assim muito que quebre muito a sua cabeça, não, tá? Pra deslizar na leitura, tá bom? Tem uma linguagem um pouquinho assim, antiquada. Vou usar essa palavra, tá? Não é que o livro seja mal escrito. O livro é muito bem escrito. Porém, pelo fato dele ser um livro bem antigo, com mais de 100 anos de publicação, tem aí essas questões. Você vai encontrar muitas palavras, um linguajar usado pelos personagens e pela autora durante a narração das cenas, uma linguagem, um linguajar não tão atual, tá? Então fica aí essa ressalva. Porém, a história do livro é muito bacana. O mistério também que a gente vai acompanhando durante o livro é um mistério que nos prende, que nos envolve. É aquele clássico livro de detetive. Que nesse caso aqui, o detetive não é um detetive real, oficial, profissional. É um lorde que tem tudo, E que está impossibilitado de fazer certas coisas na vida por causa de alguns problemas que ele adquiriu por causa da guerra. Ele participou da Primeira Guerra Mundial. Então, a diversão dele atual é ajudar, contribuir da maneira que ele pode. É um cara bem inteligente na resolução de crimes. Então ele está sempre de olho em casos aí meio estranhos, que a polícia esteja meio, que quebrando a cabeça para conseguir desvendar. Ele sempre se intromete aí. Inclusive ele tem uma desavença aqui na história com um inspetor, um personagem chamado Sugg, que não vai muito com a cara dele, nem ele com a dele, e nem o Sugg com a do Peter, que é o principal aqui da história. Esse Lorde que gosta de averiguar mistérios, de brincar de detetive, digamos assim. E o vilão aqui é um personagem bem tenebroso, tá? Ao mesmo tempo que ele faz coisas boas, ele é um psicopata enrustido. Então, é um personagem bem complicado, um personagem assim bem singular, digamos assim. Que vai dar um trabalhinho aqui para a dupla Peter Wimsey e Sr. Parker, tá? Os investigadores aqui da história, certo? Fica aí então breves comentários, tá? Se você quiser saber mais sobre o livro, assista a resenha de Um Corpo na Banheira. Depois que eu terminei essa leitura, eu comecei então a leitura de A Dança da Morte. No dia em que estou gravando esse vídeo, tá? Eu sempre gravo com antecedência. Não tem como. Se eu não fizer isso, se eu não gravar o vídeo, sei lá, com no mínimo uma semana de antecedência, eu acabo me enrolando e não vou ter conteúdo para vocês. Então eu estou gravando numa segunda-feira, dia 20 de maio, tá? Neste momento são 4 horas da tarde e 33 minutos. Neste dia, tá? 20 de maio, eu estou ainda bem no comecinho do livro, parei na página 34. Terminei o prólogo e o capítulo 1, tá? Já me ganhou logo de cara esse livro aqui. Espero que, o decorrer do livro também continue muito bom, como foi esse comecinho. Hoje ainda pegarei pelo menos uns 2 capítulos para ler, antes de o dia terminar. Mas estou lendo sem muita pressa, sem muita correria, até porque, enquanto eu estiver lendo esse livrinho aqui, A Dança da Morte, lerei outros livros também. Então, eu estou fazendo assim, me organizando da seguinte forma. Eu leio ele em casa, porque não tenho como levar para a rua, um bichão desse tamanho. E na rua eu leio um e-book no celular, certo? Para também não ficar carregando o livro impresso na mochila, porque eu até levo para aproveitar a ida e a volta do trabalho para ler, mas sempre fica umas avariazinhas do transporte, do sacolejo do livro dentro da mochila. Levo por necessidade, mas querer levar mesmo eu não quero. Se pudesse, leria livros impressos apenas em casa, para não avariar e não deixar ele com um aspecto meio velho, Então estou lendo ele em casa, A Dança da Morte,
E durante o dia, na ida e na volta do trabalho, eu estou lendo. Meu livro caiu. Meu livro caiu. Que ódio. Mas está intacto, tá? Caiu em cima do meu chinelo, então tá tudo bem, tá tudo lindo. Não amassou. Meu Deus do céu, hein? Só a graça. Só a graça de Cristo. Bom, antes de começar a ler, tô até sem ar agora. Antes de começar a ler esse daqui, que eu comecei a ler no sábado à noite, durante o dia do sábado, eu já tinha terminado a leitura de Um Corpo na Banheira, então eu falei assim, vou começar a ler um e-book e escolhi um livro infanto-juvenil, que seria uma leitura bem diferente da leitura de A Dança da Morte. Meu pai, olha, me desculpa, tá? Como ia ser um livro bem diferente de A Dança da Morte, então eu escolhi um livro infanto-juvenil de fantasia, esse livrinho aqui, Art Green e O Segredo dos Magos. E eu cheguei até mais ou menos ali 40% do livro. O comecinho ainda me instigou um pouco mais, mas quando chegou ali em 25% do livro, eu já estava meio enjoado da história, tá? A história não estava tão empolgante assim. E aí permaneci um pouco mais, li mais alguns capítulos, cheguei até 40%, porém pensei assim, não tá rolando, não tá rolando. Se eu leio um livro até a página 100 e o livro ainda não me pegou, não me conquistou, ainda não mostrou a que veio, ou até mostrou e não é o que eu queria do livro, não é o que eu estava esperando, eu deixo ele pra lá. Ainda mais se é um livro que eu não gastei meu dinheiro pra ler. Nesse caso, eu comecei, não terminei a leitura, de Art Green através do Kindle Unlimited. Nossa, meu tablet tá cheio de marca de dedo, mas tudo bem. Através do serviço de assinatura de e-books Kindle Unlimited. Então, quantos e-books você conseguir ler, você consegue. O bom de assinar e-books através do Kindle Unlimited é que se você pegar um livro que você não gosta, você simplesmente devolve ele, certo? E começa a ler outro livro. Você não fica com aquele peso de ter comprado um livro, gastado um dinheiro a mais, com uma história que no final não te agradou, certo? Tá aí uma vantagem de ler e-books através do Kindle Unlimited. O livrinho, ele tinha uma proposta bacana. É sobre um menino que recebe um livro de um escritório de advocacia que cuida de artefatos, de objetos bem antigos, que era o caso desse livro. Ele ganha esse livro no dia do aniversário dele, no dia em que ele completa 12 anos. E a partir daí, ele vai ter que viajar para Oxford e levar esse livro até uma biblioteca que cuida de livros mágicos. Ele descobre que esse livro que ele recebeu é mágico e que existem muitos outros livros mágicos ao redor do mundo. E que esses livros são recolhidos ao redor do mundo e mantidos em segurança numa biblioteca. Eu falei devagar porque eu tive que repetir essa frase aqui 3 vezes, porque na hora que eu fui falar biblioteca não saiu biblioteca, saiu outra coisa. Nessa biblioteca de livros mágicos, de livros especiais. E ele, então, acaba se tornando um aprendiz de restaurador desses livros, porque alguns deles chegam avariados e tudo mais, e ele passa a ser então um aprendiz de um senhor chamado Velho Zib, que faz a restauração desses livros nessa biblioteca aí especial. Só que a história só estava nisso, O Art Green, que é esse garoto, passa a morar com os tios e com os primos. Os personagens na história não eram, assim, não tinham nada demais, eram personagens bem sem sal, sabe? A questão, assim, dos livros, os livros mágicos também, não tinha nada de empolgante, nada de emocionante, e a história foi acontecendo, e a coisa mais legalzinha que teve no livro inteiro foi exatamente essa cena aqui, que é a hora que sai esse cavaleiro de dentro de um livro. Mas também durou muito pouco, essa cena. Eu achei que tinha mais fantasia, que tinha, coisas mais interessantes, monstros e tal, aventuras acontecendo, mas não tem. Só fica naquela coisa de livro mágico, tal, tem que levar pra cá, tem que endireitar aqui, tem que explicar todo o imbróglio, que tem por trás desses livros mágicos, quem são as pessoas que cuidam deles, por que eles são reservados ali naquela biblioteca, etc, etc, por que o mundo normal não sabe que esses livros existem, e
uma eterna explicação da mitologia, né, da história, mas aventura, ação, coisas realmente acontecendo na trama, não tinha. E aí eu me enjoei e deixei o livro para lá. Tempo não tem para ficar desperdiçando com livros que não me levam a nada, né? Então, sinto muito, Art Green e o Segredo dos Magos, mas despejei você do meu tempo de leitura, tá? Eu falei, vou deixar para lá esse livro, certo? Não é para mim. E vou começar a ler então o e-book de um dos dois que eu mostrei para vocês. Eu mostrei o livro Por Lugares Devastados e o livro O Segredo de Chimneys, que são os dois e-books que eu estou comprometido a ler para o canal, certo? Um drama histórico, que é o caso de Por Lugares Devastados, e um livro de mistério da Agatha, que neste caso, o próximo da fila, é O Segredo de Chimneys. E no caso de Por Lugares Devastados, no dia em que eu adquiri esse livro, a versão impressa estava custando R$ 44. Já estava em promoção, porque o preço normal dele é 70 e alguma coisa. E o e-book, eu não lembro agora exatamente, mas ele estava menos de R$ 15. Então eu pensei, entre dar 44 numa edição impressa e dar R$ 15 no e-book, eu preferi comprar o e-book. Tem hora que eu penso assim, e aí? Vou economizar ou não vou? E acabo decidindo economizar mesmo. Quando você é pobre e produtor de conteúdo independente, que não tem ainda parceria com a editora nem nada, e que também ainda não ganha dinheiro suficiente, né, com o que você faz, você tem que escolher, certo? Então, entre um e-book de 12, 13 reais e o livro impresso por 44, eu prefiro comprar o e-book, certo? Já estou lendo esse livro. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Neste momento, eu estou na página 65. O livro tem mais ou menos 440 e poucas páginas. Estou em 15% do livro, tá? E a história, ela intercala entre o presente da vida da personagem Gretel, que é a irmã mais velha do Bruno, o garotinho que era protagonista de O Menino do Pijama Listrado, né? Se você nunca leu O Menino do Pijama Listrado, nunca viu o filme, você não deve saber. Ou deve, né? Porque é um spoiler que todo mundo já conhece, certo? Mas acontece uma coisa aí com o Bruno no final de O Menino do Pijama Listrado. E tem toda uma questão da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e tudo mais por trás da família do Bruno. O pai dele era um dos, né, soldados do demônio em pessoa, certo? E a história mostra as consequências do que aconteceu depois do final de O Menino do Pijama Listrado. A Gretel e a mãe estão morando na parte do livro que mostra o passado. Elas se mudaram da Alemanha para a França, estão vivendo lá às escondidas, trocaram inclusive a identidade delas, o sobrenome delas, para elas não serem associadas com os nazis, né? Porque elas eram, certo? E agora elas estão vivendo as consequências do que aconteceu, certo? Com o pai dela, com o irmão dela e com a Alemanha como um todo, depois que a Segunda Guerra chegou ao fim. E aí a gente vê ela amadurecendo, ela descobrindo, ela refletindo, vendo um outro olhar sobre a vida que ela tinha, sobre as crenças que ela tinha, e vai intercalando. O livro vai intercalando ela hoje, a história se passa em 2022, ela com 91 anos, e ela em 1945, ali nos seus 13, 14 anos. Está interessante, tem toda uma questão assim dela estar recebendo um novo vizinho no apartamento de baixo. Ela está um pouquinho apreensiva sobre quem vai ser o seu novo vizinho, se é uma pessoa bacana, se é uma pessoa, né, que vai trazer transtornos para ela e para os outros moradores. E ver o amadurecimento dela lá no passado, ela adolescente, toda a questão dela com a mãe, com um futuro padrasto. O livro é um drama muito bacana, tá? Até onde eu li, eu já estou no capítulo 11, os capítulos são curtos, tá? A história está me prendendo, está me envolvendo bastante. Então, recapitulando, eu abandonei a leitura do livro de fantasia infanto-juvenil Art Green. Tem fantasia, mas só tá ali no falatório dos personagens, porque acontecer mesmo na história não aconteceu nada. Não tinha aventura, não tinha fantasia, não tinha ação, não tinha nada no livro. Era só falatório, falatório, falatório. E aí eu me cansei. Deixei ele pra lá e
Comecei então a leitura de Por Lugares Devastados. E nesse meio tempo, estou lendo também A Dança da Morte. Como vocês viram aí, aconteceu um acidente aqui nesse vídeo. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, né? O livro está perfeitinho como estava antes da queda, né? É por isso que eu não levo ele pra rua, porque Deus me livre, né? Estou manuseando ele com o máximo de cuidado. Só agora que eu acabei deixando ele em cima da minha perna, eu fui pegar o tablet, que aconteceu o que aconteceu, né? Me perdoe, tá, ninguém? Pois é isso, pessoal. O nosso diário de leituras de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado você que viu esse vídeo até aqui, que deixou o seu like, que vai comentar aí embaixo o que você acha das leituras atuais que eu tenho feito e também vai dizer qual é a leitura que você está fazendo, tá? Quero muito saber. Se você já se inscreveu aqui no canal, muito obrigado. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. E claro, se for comprar qualquer coisa na Amazon, compre a partir do link de afiliado aqui do canal, porque assim você vai estar dando um apoio magnífico para mim, um produtor completamente independente de conteúdo literário. Eu não tenho apoio de nada nem de ninguém, só de vocês. Então, me ajudem com as suas comissões através do meu link de afiliado, certo? Um forte abraço e a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal.